Fala, minha tropa, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Rafael Borba, professor de Direito aqui do ICD Concursos, e é uma satisfação enorme estar com vocês aqui iniciando mais um projeto de sucesso, um projeto que vai lhe auxiliar na sua aprovação, e eu tenho certeza que esse ano vai ser o ano da tua aprovação, vai ser o ano da tua consagração no estudo para concurso público. Mas antes de irmos em frente, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui. Ó, vou botar para essa outra câmera aqui que fica melhor. Fica não, essa fica melhor. Eu sou Rafael Borba, professor e mentor na preparação de candidatos para concurso público. Já faço isso há mais de 15 anos. Ajudo concurseiros a se tornarem concursados, ajudo alunos a se tornarem servidores públicos. Eu ajudo você a realizar o seu sonho. Quer saber sobre estratégia de estudo, o que fazer, como fazer e quando fazer, por onde fazer? Toda a estratégia de estudo é direcionada aqui no meu perfil das redes sociais, no Instagram. Eu convido todos vocês a me seguirem lá no @prof. Rafael Borba. No perfil @prof. Rafael Borba. Todos os dias eu estou postando dicas de como se preparar para concurso público, resenhas do mundo jurídico, resenhas do mundo do concurso e muitas questões, muitas estratégias. Então já me segue lá, já não perde tempo. E também faço um convite todo especial para você que está assistindo essa aula aqui. Também segue o perfil aqui, ó, do ICD Concursos. Aqui a galera respira concurso público. Todos os dias traz informações, traz atualizações, traz conteúdo de qualidade e muito conteúdo gratuito, gente. Muito, mas muito conteúdo gratuito para você complementar os seus estudos. Se está com um colega aí, uma colega que estuda para concurso público, mas está com dificuldade em algum ponto específico, já pede para seguir o meu perfil, já pede para seguir o perfil do ICD Concursos, que vocês não vão se arrepender. Mas eu me apresentei enquanto professor de direito, não foi isso? E enquanto professor de direito, eu vou ministrar com vocês aqui hoje. Esse curso se inicia com a matéria de direito administrativo. A matéria de direito administrativo que eu tenho certeza que, juntamente com a duplinha constitucional, é a mais cobrada no mundo dos concursos públicos no que diz respeito às carreiras policiais e outros concursos. Joia? Vou estar aqui com vocês ministrando de início direito administrativo. E como é que funcionam as minhas aulas? As minhas aulas são extremamente, dois pontos, objetiva e esquematizada. Se você está esperando aulas longas, enfadonhas, não está no local certo. Aqui nós prezamos no ICD Concurso pela objetividade, pela metodologia, pela pedagogia, que vai fazer você, com toda certeza e convicção, marcar o X na questão correta. Eu costumo dizer aos alunos que aqui na aula de Direito Administrativo, você não está estudando para fazer uma especialização em Direito Administrativo, você não está estudando para ser um administrativista. Eita, minha careca está brilhando hoje, viu? Você não está estudando para isso, você está estudando para aprender a marcar o X na questão correta. Venha aqui comigo, vejam só como funciona o nosso material. Então vejam como funcionam nossas aulas aqui. Aula de Direito Administrativo, conceito, fontes e princípios. Nesse ponto, pessoal, eu preciso, para que a gente tenha uma boa aula, uma aula de qualidade, e aula de qualidade eu entendo que é aquela aula na qual o aluno vai assistir, vai entender e vai prosseguir nos estudos para o seu concurso público. Primeiro, eu preciso que você tenha atenção redobrada. Eu preciso que você faça desse estudo passivo um estudo ativo, onde você faça as anotações, façam as suas observações para que possamos construir um material direcionado para você. Juntamente com essa aula é disponibilizado esse material que eu uso aqui na aula para que você possa imprimir, colocar no tablet, no computador, enfim, consiga dar seguimento à criação do seu material de estudo, tá bom? Igualzinho a gente faz lá nos estudos da mentoria. Mas vamos embora. Direito administrativo, conceito, fontes e princípios. Existem algumas correntes, pessoal, sobre a codificação ou não do direito administrativo. E não se enganem, pessoal, todos os tópicos trabalhados aqui são tópicos que são cobrados muito nos seus concursos públicos. Se você está com essa aula disponível na sua matriz de estudo, é porque esse tópico vai estar ou já está no seu edital.
mas vem aqui comigo. Existem algumas correntes sobre a codificação ou não do direito administrativo. Isso aqui é os primórdios, é o início do direito administrativo, porque eu não consigo falar de direito administrativo para vocês se eu não começar lá do início, explicando a origem, como se originou o estudo do direito administrativo, para que serve o estudo do direito administrativo, e tudo no direito é assim, né? Tem uma corrente, tem uma forma de pensamento, tem uma segunda forma de pensamento que é uma muito à esquerda, um muito à direita e tem um que vem mais ao centro, para apaziguar. No direito administrativo não seria diferente. Vejam só. A primeira corrente do direito administrativo diz que o direito administrativo não pode ser codificado. O direito administrativo não é que ele não está, né? Aqui é que ele não pode ser, não. Não pode ter leis. Por que essa corrente aqui é uma corrente importante a gente ter noção? Porque, veja, quando você olha lá para o direito civil, você vê lá que tem um Código Civil. Quando você olha para o direito constitucional, você vê que tem a Constituição. Quando você olha para o direito penal, que talvez seja uma área mais perto de vocês, vocês percebem que tem um Código Penal, tem um Código de Processo Penal, então todos os ramos do direito que a gente é acostumado a estudar para concurso público, tem uma lei central, um código que a gente chama de código, né? Tem uma lei central, tem um código que organiza tudo aquilo ali, diz para que serve, quando se aplica, em que situações se aplica. No direito administrativo, ainda não temos uma codificação completa. A primeira corrente do direito administrativo dizia o quê? Que o direito administrativo não pode, não é nem que ele não está, é que ele não pode ser codificado. A segunda corrente vai dizer que o direito administrativo deve ser codificado totalmente. Tá vendo? Nem tanta mar, nem tanta terra. Enquanto uma diz que o direito administrativo não pode de forma nenhuma ser codificado, a outra corrente vai dizer o quê? Não, o direito administrativo tem que estar totalmente codificado. E a terceira corrente vai falar o quê? O direito administrativo é passível de codificação parcial. Critérios para definição do direito administrativo. Existe o critério legalista, exegético, empírico, caótico ou francês. O direito administrativo estruturou-se a partir de interpretação de normas jurídicas, administrativas e atos complexos. Uma observação aqui: o direito administrativo nasce onde é considerado para o mundo ocidental o berço do direito administrativo aqui na França. Por isso que existe o sistema legalista, exegético, empírico, caótico, ou também chamado de sistema francês do direito administrativo. São normas que codificam, não, né? Que estruturam todo o direito administrativo na seara da administração pública. Porque, bom, vem aqui comigo. Quando a gente fala em direito administrativo, a gente já pensa em administração pública, né? A, não é que o conceito de burocracia administrativa tenha nascido na França, mas ele se desenvolveu largamente lá. Por isso que boa parte da doutrina enxerga como o berço do direito administrativo onde ele nasceu, a França. A França seria o berço do direito administrativo. E existe o poder executivo ou italiano. A definição de direito administrativo está ligada ao poder executivo ou italiano. O direito administrativo é o conjunto de princípios regentes das organizações e das atividades do Poder Executivo, incluindo as entidades da administração. E a gente já percebe aqui, gente, que há uma falha, um buraco aqui nesse conceito. Por isso que o que pegou, o que funcionou mesmo foi o poder, foi o critério legalista, exegético, ou caótico ou francês. Por quê? Porque o critério do poder executivo, ou também chamado de critério italiano, vai dizer que o direito administrativo está ligado diretamente ao poder executivo. Isso não é verdade. Porque, veja, há direito administrativo na concepção moderna que a gente tem hoje, que seria a organização da administração pública dentro dos três poderes. Porque dentro dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, como a gente aprende lá nas minhas aulas de direito constitucional, né, que existem três poderes, existe o poder legislativo, depois vem o executivo e depois vem o judiciário. Isso tudo numa ordem lógica, tanto quanto cronológica, porque as coisas começam no legislativo, passam pelo executivo e sempre ou quase sempre acabam onde? No poder judiciário. Briga de marido e mulher, poder judiciário. Briga de som alto, poder judiciário. Comprei um celular e não entregaram o carregador, poder judiciário. Tudo termina no poder judiciário. Joia? Então, dentro do poder judiciário, dentro do poder legislativo, tem a administração pública, Rafael? Tem.
Dentro do executivo tem a administração pública e como tem. Dentro do judiciário tem a administração pública, também tem. Agora a gente tem que entender, pessoal, que quando a gente fala da tripartição de poderes, da separação dos poderes, nós temos que ter em mente que o poder legislativo tem como função principal ou precípua, né, como algumas pessoas gostam de falar, função principal ou função precípua, legislar, criar leis e inovar no ordenamento jurídico. Por sua vez, a função principal, precípua do judiciário não é criar leis, é julgar de acordo com as leis, é trazer a pacificação social. Ao Poder Judiciário cabe o sistema de pacificação social. E, necessariamente, ao Executivo, a função principal dele é executar, é organizar a administração pública. Então, os poderes têm funções típicas e têm funções atípicas. Quais são as funções típicas? A gente já viu do legislativo legislar, do executivo executar e do judiciário julgar com as leis. Já as atípicas é quando um poder pega a função do outro emprestado. Por exemplo, eu sou servidor agora do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco, eu sou analista judiciário. Mas para eu me tornar servidor do tribunal, eu preciso passar por um concurso público. E ao passar por esse concurso público, a gente percebe que o judiciário, quando faz concurso público, ele está organizando a máquina pública, ele está organizando toda a estruturação da administração pública. Quando a Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco faz concurso público, ele também está organizando a máquina pública. Quando o judiciário cria resoluções inovando no ordenamento jurídico, ele está com a função atípica do legislativo. Quando o legislativo julga, por exemplo, o presidente da República por crime de responsabilidade na figura do Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal está julgando. E a função principal de julgar é do judiciário, e não do legislativo. Mas o legislativo, em algumas situações, o faz. Quando o legislativo, em algumas situações, o faz, a gente diz que o legislativo está exercendo uma função atípica. Então, sim, falar em critério do poder executivo italiano e dizer que é uma atividade do poder executivo está errado, pelo menos em parte. Não é? Porque existe a administração pública e eu gostaria muito que nesse momento vocês anotassem no material de vocês que existe a administração pública dentro e fora do poder executivo. Relações jurídicas. E essa primeira aula, pessoal, pode se tornar um pouquinho mais enfadonha, porque eu preciso trazer aspectos gerais e preciso alinhar, amarrar todo o direito administrativo. Daqui a pouco a gente começa a ver os tópicos específicos, né? Por exemplo, poderes, atos, princípios, aí fica mais interessante a aula. Mas nesse momento é preciso passar por essa parte mais enfadonha. Relações jurídicas. O direito administrativo é responsável pelo relacionamento da administração pública com os administrados. Serviço público. O direito administrativo regula a instituição e a organização e funcionamento dos serviços públicos, bem como a prestação desses serviços. São dois conceitos aqui, pessoal, que se complementam. Vejam só. Quando a gente fala aqui, ó, relações jurídicas, nas relações jurídicas, o direito administrativo é responsável pelo relacionamento da administração pública com os administrados. Perceba uma situação: você passou num concurso público e precisou pegar lá, sei lá, a sua ficha 19 na administração pública barra escola estadual. Não é administração pública? É, Rafael. Pronto. Essa administração pública vai organizar essa relação entre a administração e o particular. Por exemplo, ele vai dizer assim, olha, só quem pode expedir essa ficha 19 é a diretora. É um exemplo, viu? Essa ficha 19, essa documentação que você necessita, ela vai ser expedida em até 10 dias. Não vai precisar pagamento de taxa, porque a Constituição diz que não pode estar pagando tipo de taxa para essas coisas. Tudo isso regulamenta as situações entre
a administração pública e o administrado. Quando você passa num concurso público e precisa da certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, você vai entrar no site do TRE do seu estado e vai emitir a certidão de nada consta, mas você só vai fazer essa emissão da certidão de nada consta porque existe uma norma regulamentando e dizendo que todas as vezes que um cidadão precisar dessa certidão de nada consta da Justiça Eleitoral, ele pode acessar o site, porque lá a gente vai colocar as informações. Desculpa. Vamos colocar as informações. Ó, a aguinha aqui que seca a garganta, hein? Vamos colocar as informações disponíveis para que qualquer pessoa possa tê-la lá. Quando a gente faz isso, de fato está regulamentando a situação entre a administração pública e o administrado. Outro exemplo, Rafael, para a gente fechar essa parte de relações jurídicas, quando você, tudo concurso público, né? Porque a palavra tem força, e a gente falando de aprovação vai trazer aprovação, amém? Amém. Vejam só, quando você passar num concurso público, você vai ser nomeado e depois você vai tomar posse daquele concurso público e depois você vai entrar em exercício. Toda essa cadeia aqui, até o dia do seu exercício, é uma regulamentação da administração pública para com o particular, para com os administrados. Por quê? Porque ela pode falar assim, dizer assim, olha, a pessoa quando passar no concurso público, a próxima etapa vai ser nomeado. Nomeado é quando a administração pública chega lá e coloca seu nome no Diário Oficial, no DOI, Diário Oficial Estadual, ou o DOU, né? Diário Oficial da União, ou DOM, Diário Oficial Municipal, sei lá onde é que você vai passar, eu sei que você vai passar. Eu acredito nisso. Está num curso excelente, você está estudando de forma organizada e direcionada, não tem como dar errado não, vamos embora. Aí depois que o seu nome sai lá, você tem 30 dias para tomar posse. Depois tem mais 15 dias ou 30 dias para entrar em exercício. E assim, consecutivamente, as coisas vão acontecendo. Vai se estabelecendo essa relação entre o administrador e a administração pública. O criador, não, o criador é criatura não, né, Rafael? Deixa eu só dar uma apagadinha aqui, gente, nesse Paranauê aqui, ficou muita informação. Não sei se vocês vão entender minha letra, por isso que eu falo várias vezes, às vezes mais devagar, para que vocês consigam entender tudo por completo e bem organizado. Olha, pronto, quase, 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 quase. Ok, 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 ok. Critério do serviço público. O direito administrativo regula a instituição, a organização e o funcionamento dos serviços públicos, bem como a prestação aos administrados. Isso é verdade. Por exemplo, pelo critério do serviço público, ele vai dizer que eu, Rafael da Costa Borba, que sou servidor do TJPE, nesse momento o horário de funcionamento da gente é de 8 horas da manhã a 14 horas da tarde. Durante esse período, eu tenho que chegar e ficar à disposição da administração pública barra Tribunal de Justiça para que eu consiga exercer as minhas funções. Para que eu consiga exercer as minhas funções, meu horário de funcionamento. Então, veja que ele está estabelecendo uma relação de funcionamento dentro da administração pública. Organização e funcionamento. Por exemplo, tem normas do Tribunal de Justiça, normas de segurança, dizendo que você não pode entrar de mini saia, não pode entrar de bermuda, não pode entrar de capacete. Tem normas do Tribunal de Justiça dizendo que vou mudar, Tribunal de Justiça não, da escola. A escola vai estabelecer normas que as aulas são de segunda a sexta-feira. As normas da escola, da administração pública, vão dizer que as professoras têm que exercer X horas aulas por semana.
X horas aulas por semana, tudo isso dentro da própria administração pública. Joia? Critério teleológico e critério da hierarquia orgânica. O direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios que disciplinam atividades. Olha aqui, ó. O direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios que disciplinam, que organizam a atividade do Estado para o alcance de seus fins. Hierarquia orgânica. O direito administrativo rege os órgãos inferiores do Estado, enquanto o direito constitucional estuda os órgãos superiores. Isso aqui, pessoal, é um critério ultrapassado do direito administrativo. Você percebe que cada critério vai complementando, vai sendo melhorado, vai sendo descartado em algum ponto aqui. Pelo critério da hierarquia orgânica, ele está dizendo que os órgãos inferiores do direito da administração pública estão regulamentados pelo direito administrativo e os órgãos superiores não estariam. Por exemplo, o órgão superior dentro do direito desculpa, dentro da administração pública de Estado seria, por exemplo, a Presidência da República. E dizer que a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional não estariam regidos e regulamentados dentro do direito administrativo, isso é um erro. Um erro completamente equivocado. Por quê? Porque existe direito administrativo da Presidência da República ao almoxerifado da Prefeitura. Ao almoxerifado da Prefeitura. Tudo é regido pelo direito administrativo? Tudo é regido pelo direito administrativo. Se o presidente da República cometer um crime de improbidade administrativa, ele está sujeito à sua demissão, que se chama impeachment ou impedimento. Isso é regulamentado dentro do direito constitucional como dentro do direito administrativo. Se o chefe do almoxerifado do município cometer um ato de improbidade administrativa, ele também está sujeito à demissão, não por meio do impedimento ou impeachment, mas pelo processo administrativo disciplinar, que a gente carinhosamente chama aqui no direito administrativo de PAD. Processo administrativo disciplinar. Definição do direito administrativo. O conceito. Por incrível que pareça, aqui é muito cobrado em concurso público, viu, gente? Eu digo por incrível que pareça, porque tem tanta coisa mais interessante para se cobrar numa prova de direito administrativo, mas eles cobram o conceito de direito administrativo. Direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, e a gente vai aprender o que é órgãos, a gente vai aprender o que são agentes, pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Esse é o conceito muito estudado aqui, ó. Antigamente, eu sou de uma época que, quando a gente estudava para concurso público, isso em 2012, 2013, os editais de uma banca bem famosinha, a Fundação Carlos Chagas, na parte de direito administrativo, ela dizia assim: o estudo deve ser orientado pela doutrina de. Aí trazia. Aí Maria Silva Zanella de Pietro ganhava de longe, de longe, de longe. Hoje eles pararam de nomear a doutrina, mas ainda cobram muito Maria Silva, né? Maria Silva é uma das bambambãs do direito administrativo brasileiro e ele é cobrado com muito afinco nas provas de concurso público. Aí Maria Silva vai dizer o quê? Direito para Maria Silva, né? Direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução dos fins de natureza pública. É o direito que rege toda e qualquer atividade da administração pública que provenha esta do executivo, do legislativo e do judiciário. Faz sentido para você agora, Luke Maia, se preste atenção aqui. Faz sentido para você agora entender que o direito administrativo está dentro tanto do legislativo, do executivo e do judiciário. Isso é muito importante, que nesse momento da aula, quando a gente encerrar esse bloquinho aqui de 20 e alguma coisa, 30 minutos no máximo, você tenha a concepção que o direito administrativo é aplicado tanto na administração pública direta, quanto na administração pública indireta, já eu explico o que significa, bem como nos demais poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Todos eles são passíveis de aplicação do direito administrativo. Joia? Beleza?
Espero que esteja fazendo sentido para você. A administração pública em sentido subjetivo. Já já vamos ver a administração pública em sentido objetivo, mas não é o momento agora. A administração pública em sentido subjetivo, também chamada de sentido orgânico ou formal, diz respeito aos sujeitos, aos entes que exercem a atividade administrativa. E nesse ponto aqui, pessoal, é muito tranquilo de explicar a vocês, porque vejam, tente materializar comigo aqui. A gente já sabe o que é administração pública. A gente sabe que uma repartição pública é uma administração pública. Aí você chega na secretaria da escola municipal do seu município. Quando você chega na secretaria da escola, você entende que a secretaria faz parte da administração pública, mais especificamente um órgão. Aí você olha ali, pô, isso aqui é a administração pública. Joia. A administração pública em sentido formal é o que aqui? São os funcionários que exercem as funções. São os sujeitos ou entes que exercem atividade administrativa. Você olha para um carro da polícia, você sabe que a polícia está prestando uma atividade administrativa, uma atividade ostensiva, mas não deixa de ser a administração pública. Por quê? Porque serviço administrativo, né, é todo aquele serviço prestado pelo Estado, seja na escola, no hospital, na polícia, no ônibus. Tudo isso é serviço ônibus público, né? Não da concessão. Tudo isso é serviço puro de administração pública, do direito administrativo. Aí você chega na escola e olha para a secretária lá da secretaria, olha para os auxiliares. Tudo aquilo ali, eles estão exercendo atividade administrativa, em sentido subjetivo, formal ou orgânico, em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Por quê? Porque o sentido subjetivo, formal ou orgânico diz respeito aos sujeitos que exercem a atividade, e não a atividade em si. Quando você olha para o carro da polícia, a atividade administrativa em sentido formal são os policiais. São os policiais. A atividade administrativa em sentido objetivo, que a gente vai ver mais na frente, seria a atividade de polícia. Mas, por enquanto, eu quero que você olhe para as pessoas dentro da administração pública, por onde você passar agora que cheguei nos Correios, eita, o carteiro, ó, isso aqui é função administrativa, ele está exercendo uma função pública. Mas isso aqui é administração pública em sentido formal ou sentido subjetivo ou sentido objetivo? Sentido formal ou sentido material? Aí você vai pensar assim, não. Se eu olhar para o carteiro está exercendo uma função administrativa em sentido subjetivo. O carteiro é o sentido subjetivo, formal, orgânico. Joia? Beleza. Sentido material, sentido funcional, sentido objetivo de administração pública. Aqui eu não estou mais falando da natureza, não estou mais falando das pessoas, dos sujeitos, do subjetivo. O subjetivo se refere a pessoas. Aqui eu estou falando designa a natureza da atividade, as funções exercidas pelos entes, caracterizando, portanto, a própria função administrativa exercida predominantemente pelo poder executivo. Mas predominantemente pelo poder executivo não quer dizer que ele única e exclusivamente o exerça. Quer dizer que é função típica do executivo. Tá joia? Você vai lá na vara da infância e quer saber sobre o processo de adoção. Eu sou servidor da vara da infância nesse momento, né? Aí você quer saber sobre o processo de adoção. Quando eu lhe prestar a informação, a prestação da informação seria a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. É o exercício da função. Agora, quem está exercendo a função, esse que vos fala, vai estar falando no sentido formal, subjetivo ou orgânico. Tranquilo? Eu acho que com esses exemplos fica bem mais tranquilo de você entender como é que funciona a administração pública em sentido formal e em sentido material. A gente já aprendeu hoje que a administração pública é um conjunto de conceitos e regras que organiza, que disciplina, que gerencia toda a administração pública. E essa palavra administração pública, entende-se a administração pública no sentido tripartição de poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário, como em suas funções típicas e atípicas, como também por dentro das atribuições do próprio poder executivo, porque é ele o responsável por exercer a função administrativa de forma atípica. Não quero dizer que o legislativo e o judiciário não o faça, faz,
Mas, ele faz de forma atípica. Mas faz com frequência, mas faz de forma atípica, não é função dele. Tá joia, pessoal? Pessoal, vou encerrar esse bloco agora, que eu vi aqui no meu cronômetro que batemos os 30 minutos acordado de aula aqui. Geralmente a aula é um pouquinho menor, não se estica tanto assim não, porque eu prezo pela qualidade da aula e não pelo tamanho da aula. Tá joia? Consigo condensar muita informação em 25, 30 minutos, já é o suficiente para mim. Espero todos vocês no próximo bloco. Já clica aí e vem terminar esse assunto comigo.